que acontece quando um casal supostamente perfeito, o casal casado há muitos anos, exemplo da família, a famosa família de anúncio de margarina. De repente, tudo vem por água abaixo. Uma traição. Descobre-se que nada daquilo é real. Cristiane, nós vamos conhecer um casal assim hoje e explorar os motivos por que isso pode acontecer com os melhores casais quando eles menos esperam. Agora, antes de entrarmos nesse assunto, nós vamos tratar primeiro de um outro assunto, sobre divórcio. Pessoas que estão passando por um divórcio, uma separação e não sabem lidar, não estão sabendo lidar com isso. Acompanhe agora uma reportagem que fala sobre o crescimento incrível no número de pessoas divorciadas. William Bonner e Fátima Bernardes terminaram um casamento que durou 26 anos. Como se já não bastasse para os românticos de plantão, que achavam que alguns relacionamentos nunca acabariam, pouco tempo depois, um dos casais mais admirados do mundo também anunciou o fim. Angelina Jolie e Brad Pitt separaram as escovas de dentes após 12 anos de união. Outro casal fofo que se divorciou foi a atriz Aparecida Petrovic e o cantor Felipe Dilon. Eles estavam juntos desde 2011. Eles não são exceção. Nos últimos 10 anos, o número de divórcios no Brasil cresceu 160% e passou de 130.500 em 2004 para mais de 340 mil em 2014, data do último estudo realizado pelo IBGE. Um dos motivos para o crescimento, de acordo com pesquisas, é porque se separar hoje é bem mais prático. Desde 2010, se ambos estiverem de acordo, é possível realizar um divórcio com uma simples ida ao cartório. E o que poderia levar um ano pode ser resolvido em apenas um dia. Os estudos mostraram ainda que o tempo médio de duração dos casamentos também diminuiu e passou de 19 anos em 1984 para 15 anos em 2014. Já a idade média do homem ao se divorciar passou de 44 para 43 anos e das mulheres permaneceu nos 40 anos no mesmo período. As estatísticas mostraram ainda que há predominância das mulheres na guarda dos filhos menores de idade. E se maio é o mês escolhido pelas noivas para casar, agosto é o favorito para separações, de acordo com o Colégio Notarial do Brasil, o CNB, entidade que congrega os cartórios de notas. No mês, dobram as chances de as pessoas se divorciarem se comparado a janeiro, período com menos atos formalizados. Os números são impressionantes, né? Você imaginar que até 2004, a média de divórcios por ano era 130 mil. E 10 anos depois, 2014, esse número chegou a 340 mil, quer dizer, mais que dobrou. Alguma coisa grave está acontecendo aí. Ia ser pior esse número aí. Eu acredito que não é pior porque tem a Escola do Amor, o livro Casamento Blindado, as palestras semanais. Muitos casais têm superado o divórcio, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar as 3 coisas que todo divorciado precisa saber e superar, tá bom? Não saia daí. Agora, para a gente entender melhor as razões do porquê os divórcios aumentam tanto, a nossa repórter Adriana Amaral bateu um papo com homens e mulheres divorciados para saber o que levou cada um deles à separação. Preste bem atenção em cada explicação que cada um deles dá. A busca pela pessoa ideal, a conquista, o encontro tão esperado, o namoro e, finalmente, o casamento. Até que um dia, aquela pessoa ao lado já não parece tão atraente, interessante. E aos poucos você começa a achar que as coisas já não são mais como antes. E aí, quando menos se dá conta, a relação caiu na rotina. E você está ali, dia a dia, se acomodando, deixando o tempo passar e sentado numa zona de conforto. Só que, em alguns casos, ambos ou uma das partes percebe a tempo que a relação não vai bem. E aí toma atitudes para salvar o casamento. Mas em outros, não tem jeito. E daí a separação é inevitável. Caso dessa turma que está aqui comigo hoje. Fiz desse divórcio o que o pessoal chama de limonada. Porque eu criei um canal para ajudar pessoas nesse momento de separação também. Estou separado há uns
2 a 3 meses. E o que está me motivando é que eu estou direcionando minha carreira como advogado para a questão da família. Então, eu estou auxiliando bastante as pessoas nesse sentido. Também aproveitei a separação para focar mais na minha profissão, até para ocupar a cabeça e distrair um pouco, porque é bem punk. O casamento para mim foi um pouco traumático. Tive traumas até alguns anos atrás por conta disso, alguns medos, mas hoje eu tô tranquilo. Só eu estava empenhada no casamento, só eu queria, só eu tentava, só eu batalhava e eu não ia conseguir arrastar um homem pro resto da vida. O que segura relacionamento realmente é o amor, né? Hoje em dia a sociedade é complicada, o que segura relacionamento é mais a questão financeira. É interessante você falar essa história do que segura o casamento é o amor. E eu queria uma opinião de vocês. Todo mundo concorda que o que segura o casamento é o amor ou é o foco no casamento? Eu quero estar casado. E aí você foca naquilo e você faz de tudo para aquilo dar certo. Se você está empenhado em continuar casado, você vai saber que o casamento ele é renúncia. Então é um pouco difícil quando os dois não pensam em levar o casamento com a mesma cabeça. O que eu acho também é, por exemplo, você tem uma vida de solteiro, você leva uma vida bacana, namora, então cada um é na sua casa, mas quando junta, você perder tudo aquilo de solteiro, seus amigos, porque o clima muda. Então, você está casado, seus amigos vão passar todos a ser os casados, os solteiros, curtem balada. Só que você perder isso também é um impacto muito grande. O meu caso, eu posso dar como exemplo, eu conheci a minha ex-mulher muito novo, né? Eu era adolescente. Tudo que a gente teria vivido numa juventude, se viveu em casal. Isso não é bom para um casamento. Peraí, como assim? Como assim? Ele acabou de dizer que o que você tem que viver na juventude, o que é bom, tudo que é bom, você tem que viver... Não pode ser casado. Exatamente, solteiro. Isso não é verdade. Nós nos casamos, nós somos um exemplo, né, de muitos. Nós nos casamos bem jovens, a Cristiane com 17 anos, eu com 18 para 19 anos. E os melhores momentos da nossa juventude foram juntos. E, na verdade, Renato, eu vejo que isso é um mito que muitos casais ficam se falando, ficam se dizendo, porque você casa, às vezes, devido a uma gravidez, alguma coisa acontece, você casa. Vocês não tinham planejado, você casa e aí você fica com aquela cabeça, sabe, poxa, eu não estou aproveitando a juventude, eu não estou aproveitando, mas espera aí. Você estava fazendo o quê quando você começou a se relacionar com essa pessoa? Você estava fazendo o quê? Você estava ali sério? Não, você estava curtindo, né? Quer dizer, a curtir a juventude foi exatamente o que você estava fazendo com aquela pessoa. Por que depois do casamento agora não é mais curtir? O interessante é que as pessoas, como a gente começa a ver aí, elas começam a encontrar razões para explicar para elas mesmas por que o casamento não deu certo. No caso dele, casamos muito jovem, casei muito jovem, né? No caso da outra, da anterior que falou... Só um estava lutando, Só um lutava, né? ou então quando você casa, você muda todos os seus amigos de solteiros para amigos casados. Bom, é aí que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre uma das coisas que todos os divorciados precisam fazer. É por isso, e nós não estamos aqui querendo criticar a rodinha de divorciados separados. Não. Que a gente tem que mostrar para vocês... Os erros. Os erros, porque se vocês não corrigirem isso, vocês nunca vão conseguir ser felizes. Por mais que vocês falem assim, não, porque é assim, casamento é isso. Se você não mudar a sua forma de pensar a respeito de si mesmo e o casamento... a coisa vai continuar assim. Se você não sabe a verdadeira razão por que ocorreu o divórcio, você pode repetir o erro. Simples assim. Vamos continuar assistindo. Vamos supor que nós fôssemos chamar os outros aqui agora. Como você acha que ele veria a tua participação dentro desse relacionamento que não deu certo? Eu passei a ser negligente no casamento também. Eu sempre fui, no início do casamento, eu era uma pessoa que eu cuidava muito. E aí eu passei a não cuidar mais, nem dele, nem da casa, nem de mim mesma. Então, provavelmente a principal queixa dele hoje seria essa, sabe? Olha, você simplesmente largou. Então, parabéns a Rita por ter reconhecido aí uma das razões, né, provavelmente corretas do porquê o casamento dela terminou. Ela reconheceu a parte dela. Olha, eu parei de cuidar dele, da casa, de mim mesma. Então, ela reconhece aí a participação dela. Isso é muito difícil, é uma raridade acontecer, porque normalmente uma pessoa na situação dela iria falar assim, não, ele não amou o suficiente.
Ele não me amou o suficiente. Eu não estava fazendo certas coisas e ele não aguentou, ele não aceitou, sabe? E as pessoas não veem que muitas coisas que às vezes parecem pequenas, como, por exemplo, não cuidar da casa ou não se cuidar, elas pensam isso é muito pequeno, mas essas coisas, elas falam muito. Elas podem aparentar pequenas, mas elas falam o que você sente a respeito da outra pessoa. E no caso da Rita, não sabemos se foi por uma depressão, uma questão de saúde ou simplesmente uma reação que ela teve a um problema do casamento, tipo dizer assim, então já que é assim não vou cuidar mais de nada também. Não sabemos o porquê, mas é importantíssimo, Rita, e parabéns, eu reforço novamente, pela sua maturidade, isso é um sinal de maturidade em reconhecer onde você errou, onde você falhou lá. Agora, no futuro, você sabe o que não fazer, tá? Vamos continuar vendo. Você faria alguma coisa diferente? Se eu não gostasse de alguma coisa, eu ficava quieto na minha. Ela chegava, eu não falava boa noite, não falava nada. Mas se fosse hoje, eu faria o contrário. Eu falaria o que eu estava sentindo. E você? Olha, tentando me colocar assim no lugar dele, eu sei que eu sou uma pessoa muito difícil de lidar. Depois os filhos que, até eu entender que eu era mãe realmente, que eu tinha as minhas obrigações de mãe, que muito disso quem me ensinou foi ele, para ele se tornou chato. Porque era o tempo todo, ele entrava em casa, era falando de conta, era falando de responsabilidades. Você não acha que você virou meio mãe também, como ela? Sempre fui. Ele, inclusive, em algumas discussões falava, você não é minha mãe. Nenhum homem sente tesão por uma mãe. Sim, sim. Mas vocês... Mas os homens, às vezes, se colocam na posição de tratar a gente como mãe. Vamos Não tô lá. falando que é culpa, mas ninguém vai sentir tesão. Como se fosse Mas a você acha que pousada foi comigo? Então, é claro que, como ele falou aí, ninguém sente tesão pela mãe. Claro, desse lado é horrível, mas todo homem, em parte, procura sim na esposa algo que ele tinha da mãe, que era o cuidado, é a atenção, o elogio. A mãe normalmente é a fã número 1 do filho, não é verdade? Então, tem um lado sim que o marido procura na mãe. Tanto é que muitos maridos comparam a esposa com a mãe. Tem um lado que não. Não é que é 100% por esse lado. E o problema é quando o homem não sabe fazer o equilíbrio da comparação, ele não sabe diferenciar que a esposa não é a mãe dele, e também quando a esposa se sente ofendida e chega ao ponto de chegar para ele e falar assim, eu não sou sua mãe, eu não vou fazer nada disso para você porque eu não sou sua mãe. Então se rebela contra o marido. Então isso é verdadeiro, tanto da parte do homem com respeito à mulher, como também a mulher procura no homem uma certa proteção que ela tinha e sentia no pai. Agora que isso é chato, a mulher fica realmente chata quando ela fica querendo fazer questão de tudo, né? Do momento que ele chega em casa até o momento que ele vai dormir, ela tá lá falando, olha o copo fora do lugar, olha isso. Esse é o lado chato Esse é o lado chato da mãe e que às vezes parece que ela tem que fazer porque o marido não pega o copo, não tira a toalha molhada da cama, então ela pensa que ela tem que fazer esse papel. Por isso que a outra falou, não, porque às vezes o homem coloca a gente nessa situação. Não necessariamente, você não precisa fazer esse papel. Tem outras formas, e nós sempre ensinamos aqui, né, Renato? É isso aí. Fique ouvindo. Eu não queria ter casado. Tanto que quando meu pai falou que ia casar, nos 4 meses sequentes, eu chorava todos os dias. Porque assim, nós somos de uma família árabe e aquela coisa, a ordem do meu pai não era assim, não era um conselho, era a ordem. Então eu tive falhas, lógico. A partir do momento que você faz de tudo pela sua família e você vê a sua companheira não ajudando, você pegava, às vezes trabalhava de madrugada, eu virava à noite trabalhando, assistia TV. Pra não ter que ir pra casa. Pra não ter que ir pro quarto. Então assim, nos últimos 3 anos eu dormia só no sofá. Imagina, Renato, que inferno era essa família, esse casamento, porque eu prestei atenção no que ele falou antes ali, no início, que ele não queria casar. Aí já começa tudo errado, porque se a pessoa ela se casa com as intenções erradas,
das motivações erradas. Então, ela leva aquela intenção, aquela motivação com ela para o casamento. Então, ela fica pensando, não, eu não devia ter casado, não queria ter casado, não queria ter casado. Aí ele vai lá, trabalha, e a mulher reclama que ele não dá atenção, ele fica, tá vendo, olha só, eu trabalhei e ela não me dá valor. E sempre vai lembrar lá atrás, eu sabia que eu não devia ter casado, eu sabia que eu só casei porque meu pai mandou. Ela mesma vai sabotar o próprio casamento. Então, cuidado, você que está pensando em casar, quais as reais motivações porque você quer se casar. Por isso, a preparação antes do casamento é essencial, para você não errar já nas preparações e muito menos durante. Quarto. Quando a minha mais velha nasceu, eu tive uma depressão pós-parto muito profunda. Eu, inclusive, rejeitava a minha filha, que eu tanto queria. E nisso, eu passava o dia inteiro de pijama dentro de casa, não me cuidava. Ele chegava do trabalho, também estava largada, eu não fazia mais nada. E aí eu tentei, até aquele negócio da semana do casal, de ter um dia pro casal, vamos sair nós dois, contratei uma babá, aquela coisa toda. Vamos ter um tempo pra gente, vamos focar no trabalho, mas mesmo assim não teve muito resultado. A decisão de separação foi dele? Foi dos dois. A gente sentou e conversou e falou, não tá dando mais. Eu acho que o primeiro diálogo que o casal teve mesmo foi essa. Foi o diálogo já pra terminar. Foi, porque era sempre um monólogo, eu falando e ele escutando. Num novo relacionamento, como é que vai ser pra você? Então, eu acredito que se tiver amor, a pessoa tem que buscar só amor. Não tô indo buscar, tipo, estabilidade, não quero ser uma peça que tá faltando dentro de uma casa de alguém. Eu quero perguntar, você casou por quê, então? Por ódio? Porque se só amor não resolveu o problema, né? Ele culpou no início da matéria que foi a falta de estabilidade financeira ou questões financeiras que resultaram ou contribuíram para o divórcio dele, que ele acha que hoje em dia a coisa é muito mais sobre dinheiro do que sobre amor. Então, realmente, você, quando não entende o que faz o pacote completo de uma relação, você isola ou você aumenta demasiadamente a importância de uma parte, então você tem a tendência a fracassar. Porque se você acha, por exemplo, que é amor, amor é importante, as contas estão aumentando, eu quero ver você ir pagar a conta com amor. Você não vai conseguir, nenhum parceiro vai aguentar isso também. Agora, por outro lado, você também só achar que é dinheiro que vai resolver a situação, não é. Se você não entender o pacote completo do que é um casamento, do que faz um casamento feliz, você está correndo o risco de errar de novo, porque você está com uma ideia romântica do que faz um casamento feliz. Amor sozinho não segura casamento. Não, é um pacote muito maior que esse, tá? Alguma mulher... Você tem vontade de casar de novo? Tenho. Acho que cada experiência é única. De verdade, eu tinha muito medo até esse meu último relacionamento. Pra tirar o primeiro beijo, ela foi 2 meses que ela levou pra tirar um beijo meu. Porque eu não queria. Ela às vezes vinha pra beijar e eu queria, mas eu sentia medo. Porque eu falava assim, em algum momento eu acho que eu vou fazer alguma besteira e vai terminar e eu vou ficar mal. O que você espera de um relacionamento? Amor genuíno pra mim e pros meus filhos. E você? Eu acho que a palavra é reciprocidade. Eu sou muito intensa e eu me dou muito. Então não adianta eu estar com uma pessoa que eu sinto até que gosta de mim, mas que não da mesma forma que a gente gosta. E o que você faria diferente? Talvez não seria tão extremista. Tem vontade de casar de novo? Não. Por quê? Porque pra mim não foi... A situação, a experiência não foi boa. Eu quero viver... Cada um na sua, você amar, mas cada um viver a sua vida. Eu espero não me... Olha só o raciocínio dele. Para mim a experiência não foi boa, então eu não quero mais casar. Agora, se você transportasse esse raciocínio para a vida financeira, seria o mesmo que dizer assim, olha, o meu primeiro emprego foi horrível, meu patrão era horrível, me tratou muito mal, inclusive não pagou a minha indenização no final, eu fiquei sem receber um tempo. Sabe de uma coisa? Eu não quero mais trabalhar, não quero mais emprego. Assim, eu viajei e foi horrível a viagem, nunca mais eu vou viajar. Exato. Então, é um raciocínio falho. O fato de você ter tido uma experiência ruim lá atrás não quer dizer que aquilo ali em si há uma ideia errada com o casamento em si.
há algo errado, houve algo errado com o que foi feito, com o que aconteceu. Mas não quer dizer que você nunca mais pode acertar. Isso mostra, Renato, porque ele falou no início que ele estava separado há 2, 3 meses. Então, isso mostra que ele ainda está muito machucado. Então, a pessoa muito machucada, ela tende a não querer mais aquilo, ela não quer nem falar no assunto mais, porque aquilo ali dói. Então, isso mostra, isso revela que você precisa se curar. Não é que você tem que casar amanhã ou começar um relacionamento amanhã, mas que você precisa se curar, porque você não está bem. E isso vai prejudicar outras áreas da sua vida. Você pensa que não, você pensa assim, se eu não me casar, eu não vou ter mais esse problema para lidar. Mas o trauma está ali. O trauma está ali. Está aberta. E ele acha que ele não se casando e só ficando cada um no seu canto, se envolvendo com um, se envolvendo com o outro, sem compromisso, isso não vai machucar. Né? Negligenciar. Espero olhar para mim com mais atenção, para que eu preste atenção no que eu estou vivendo. Não só viver para o outro, ou viver a vida do outro, ou viver os sonhos do outro, mas prestar atenção naquilo que eu estou sentindo, para que eu não caia nas mesmas armadilhas do primeiro casamento, né? Bom, nós queremos agradecer a todos vocês que participaram aí. Sabemos que não é fácil, muitas vezes, falar de um divórcio, do que aconteceu lá atrás. E repetimos, enfatizamos que o objetivo não é condenar vocês pelos erros, muito pelo contrário. É talvez, de alguma forma, ajudá-los, vocês que participaram da discussão, para o futuro, lá na frente, não sofrerem novamente, como também os alunos que estão assistindo em casa aprenderem com os erros dos outros. Porque a gente sabe que vocês estão falando o que a maioria das pessoas nessa situação falam. E como que a Escola do Amor vai lidar com isso? A gente não pode simplesmente cruzar os braços e ver vocês ali pensando, tendo um raciocínio errado e não corrigindo aquele raciocínio, porque aquilo vai frustrá-los lá na frente. Eu creio que a intenção de vocês e a nossa é que vocês sejam felizes novamente no amor. E há uma forma de fazer isso, tá bom? Como a gente viu, então, cada cabeça é uma sentença, né? Ou uma experiência, não é mesmo? Mas o que fazer daqui para frente? Muita gente fica perdida depois de uma separação. E são muitas perguntas que passam pela cabeça de cada um. Por isso, vamos mostrar agora 3 dicas de como você pode retomar a sua vida afetiva. Vamos lá, preste bastante atenção. 3 coisas que um divorciado precisa superar. A primeira delas é a seguinte: feridas e traumas não superados. É muito comum que após um divórcio, o divórcio dificilmente, até aqueles divórcios amigáveis, sabe? Foi um divórcio super amigável. Até os divórcios amigáveis, que são raros, eles deixam decepções. O sentimento que a pessoa tem é como o sentimento que uma pessoa sente quando ela é roubada, né? Por exemplo, a pessoa que teve uma joia roubada do corpo, ou um carro, quando você olha ali para o seu pulso, onde estava o seu relógio, e você lembra que foi tirado de você, o carro onde estava estacionado e agora só está ali o asfalto, você sente como se algo tivesse sido arrancado de você. É assim o sentimento da pessoa que sofreu um divórcio. Muito mais do que algo material, porque ela sente que foi arrancado dela tempo. Quanto tempo ela perdeu, né? Ela sente que foi arrancado dela sentimento, confiança. Ela perdeu oportunidades. A questão dos filhos, muitas vezes, que sofrem traumas também. Então, são feridas que ficam ali dentro e elas precisam ser superadas antes da pessoa passar por uma outra relação. E, normalmente, as pessoas não superam essas feridas só querendo trabalhar, como nós vimos aí na matéria. Não é o trabalho, não é o estudo, não é o filhinho, não é o cachorrinho que vai tirar essa ferida, curar essa ferida. Você às vezes tem a sensação de que se você não pensar no que aconteceu, que aquilo ali não vai mais afetar você. E é aí que muitos erram, Renato. Porque aquele trauma, aquele medo, aquela sensação de perda fica ali na pessoa. E quando ela entra num outro relacionamento, isso pode demorar 2 anos, 3 anos, 5 anos. Quando ela entra num novo relacionamento, ela pensa assim, bom, já passou tanto tempo, né? Eu acho que eu já estou pronta. Mas ela não fez nada a respeito. O tempo sozinho não vai curar nada. Você precisa fazer
o tratamento de uma cura interior. Aliás, nós falamos sobre isso no nosso livro Namoro Blindado, que quando escrevemos também pensamos em pessoas maduras que se separaram, divorciaram ou até são viúvas e querem um novo relacionamento, mas precisam tratar disso aqui antes de entrar em um novo relacionamento. Então, se você deseja ler esse capítulo específico para os divorciados, não deixe de ler Namoro Blindado. Vamos ao segundo ponto. Não saber as verdadeiras razões por que acabou. Quer dizer, como nós falamos ali, né? Como nós vimos ali alguns casos. O rapaz que falou, eu não deu certo porque eu casei muito jovem. Isso não foi a verdadeira razão. Se fosse assim, todos os casais que se casaram jovens não daria certo o casamento. Claro que não é a idade. Pode influenciar, dependendo das circunstâncias? Pode, mas não é em si a razão. Então, quando você não tem entendimento do que realmente levou ao fim do seu divórcio, então você não aprendeu nada. Você está fadado a repetir os erros. Exatamente. E é mais fácil você usar uma razão, que pode ser verdadeira, mas não é toda a razão, não são todas as razões. Você pega uma só. Por exemplo, ele me traiu. Ele me traiu. Essa foi a razão do nosso divórcio. Você pensa que toda a razão de vocês não terem dado certo é por causa da traição. E aí você pensa, bom, eu não preciso mudar em nada, eu tô bem, eu que sou a vítima nessa relação, deixa eu entrar em outra relação e vamos ver o que dá. Dificilmente é uma só razão. Exato. E você não vê como prevenir aquilo que aconteceu. Você não vê porque você não sabe o que você estava fazendo de errado, o que aconteceu, por que a pessoa se achou no direito de trair e por que isso aconteceu por tanto tempo. E também as nossas razões costumam colocar a culpa em outro lugar. É a idade. Porque ele me traiu. Porque isso, aquilo. Então a gente tende a ser muito compreensivo com os nossos próprios erros e muito rigorosos com os erros dos outros. Vamos ao terceiro e último. Medo de casar de novo e fracassar. É claro, não é? Aquele velho ditado. Gato escaldado, não é? Cachorro mordido de cobra, tem medo até de linguiça e tem outros ditados que englobam esse sentimento. Você já passou por um trauma, por um fracasso no amor anteriormente, muitas vezes. Aliás, a maioria das vezes a pessoa não esperava, não era isso que ela queria. Ninguém se casa para se separar, pensando em divórcio, mas aconteceu. Então a pessoa pensa assim, meu Deus, eu pensava que eu tinha encontrado a mulher da minha vida, o homem da minha vida. Até que não. Como é que eu vou saber agora que o próximo não vai fazer o mesmo comigo? Não, e sabe um exemplo muito comum? Que a gente vê muito nos homens isso. Ele fala assim, bom, eu já fui casado, já tenho filho, sabe? Eu não quero mais casar. Então, se a gente vai ter esse relacionamento, a gente mora junto. Casar comigo não dá certo, mas a gente pode morar juntos. Ele pensa que ele está ali evitando um problema porque ele não está casando com aquela pessoa. Como se o problema fosse a instituição casamento. Exato. Não é? Não é verdade isso. Agora, o medo de casar novamente, ele é justificado, porque, de fato, as estatísticas mostram que o índice de divórcio para quem se casa pela segunda, terceira vez vai aumentando. Quer dizer, as pessoas não vão se corrigindo com o número de casamentos, elas vão errando mais. Então, de fato, você tem um medo justificado de casar de novo, mas não quer dizer que você não possa aprender, reparar o que aconteceu no anterior e garantir que o próximo vai ser bem-sucedido. Você, por exemplo, faz o que você não fez antes. Por exemplo, né? Aprender o amor inteligente, aprender a lidar com problemas. Porque um dos convidados falou assim, um dos meus problemas é que eu ficava quieta, eu não falava. Né? Quer dizer, aprenda até falar, porque não é só você falar o problema. Exato. Agora, são muitos os motivos que podem justificar uma separação, né? Quando uma pessoa divorcia e o casamento não dá certo. Mas e quando você não consegue encontrar um motivo? E quando acontece um grande problema no casamento que você fica quebrando a cabeça para entender por que isso aconteceu? É deste assunto que nós vamos tratar agora. Assista esta simulação. Nesse dia, ele me fez uma proposta.
Ele me disse, Malu, você quer ter o Marcelo como eu era de volta? Você me ama tanto assim? A proposta é a seguinte, um fim de semana eu fico com você. E no outro final de semana você me deixa livre para mim fazer o que eu quiser. Aí você inventa para as crianças alguma coisa, fala que eu fui trabalhar. Enfim, qualquer coisa. Eu olhei pra cara dele, eu não acreditei, sério mesmo. Eu falei, não, eu não tô fingindo isso. Daí ele chegou ainda ao absurdo de me dizer o seguinte, tá bom. Também se você quiser ter sexo comigo, se você quiser ter relacionamento sexual comigo, eu tenho. Pra mim não tem problema nenhum. Tipo, eu te faço um favor. Nessa hora eu me senti muito humilhada. Eu me senti a pior pessoa, a pior mulher do mundo. Como pode um marido bem casado, feliz com a sua esposa, um casal 20, um dia chegar ao ponto de fazer uma proposta dessa? Uma proposta indecente. Fica uma semana com você e outra semana com a amante. Você aceita isso? Vamos conhecer a história deste casal. Conheci minha esposa no ano de 2000, dezembro de 2000. No tempo que eu saí de licença maternidade, ele foi contratado pela empresa. Quando eu voltei, e nos tornamos amigos. Até que teve um dia que a gente acabou realmente se envolvendo. E depois de 45 dias a gente estava morando juntos. Estávamos completamente apaixonados, né? E começamos a morar junto. Depois de 2 anos nós casamos. E esse relacionamento foi sempre tudo que eu sonhei na minha vida. Após 15 anos que realmente começou a mudar. Na minha cabeça, naquele momento, era assim, os casamentos são assim mesmo. Tem um período, você para. Você vê tantas pessoas que casaram 1, 2, 3, 7 vezes. Eu pensava que meu pai tava ficando doido, sei lá. Que ele, tava bravo com alguma coisa, não sei. Eu não tenho orgulho de nada que eu fiz. Não tenho orgulho de nada, de nada. Você tá me traindo? E eu tava bêbado, eu falei, tô te traindo. Sim, mas sim. Olha, Cintia, eu estava lendo a história do Marcelo e da Malu. Honestamente, nunca imaginaria que alguém, depois de 15 anos, pudesse trair, ainda mais fazer a proposta que ele fez. Eu vou perguntar para ele o que estava passando na cabeça dele nessa hora. Deixa comigo. Eu também quero saber, porque eu me coloco no lugar dela. Eu nunca utilizei nenhum tipo de droga, né? E eu me via um drogado naquela época. Inclusive eu falava pra pessoa, você é uma droga pra mim, você é viciante. Minha casa, onde era o paraíso, virou, na realidade, um verdadeiro inferno. Eu não consigo imaginar o que ela sentiu na hora. Olá! Como foi essa história de 45 dias, que todo esse tempo, do primeiro beijo até vocês irem morar juntos? Vocês não tinham receio, não, de dar certo ou dar errado? Ou só foram vivendo? Vamos ver o que vai dar. Acho que não deu nem tempo pra pensar sobre isso, né? Foi aquela paixão louca, assim. A gente sempre se deu muito bem, a gente sempre teve sonhos muito parecidos, ideais. Eles conversavam muito, sabe? Eram super amigos, companheiros. Sempre ficavam um junto com o outro. Então estava tudo indo muito bem, os problemas vocês conseguiam resolver, mas você começou a ter desconfiança do Marcelo. O que começou a acontecer nesse relacionamento? Sim, o Marcelo sempre foi um homem transparente, uma pessoa muito transparente. Então nunca tivemos segredos. Na realidade, durante esses 15 anos eu confiava cegamente, assim. Só que ele começou a mudar. De repente eu comecei a perceber o Marcelo atender ligações e sair de perto de mim e das crianças. Coisa que ele nunca tinha feito. O comportamento estava mudando. Sim. Eu comecei a ter uma privacidade que eu não tinha. E eu comecei a colocar senha no meu celular e minha esposa começou a desconfiar, né? Então eu comecei a me desinteressar pela família, porque estava me envolvendo com outra pessoa. Já começaram os sinaizinhos aí de que alguma coisa estava errada, né? Mas a gente vai pro break e volta rapidinho com muito mais surpresas dessa história aí que tem muitas curvas
muitas montanhas e vales para passar ainda, do Marcelo e da Malu. Não sai daí. Quer uma direção prática para lidar com os desafios da vida a dois? Adquira o novo livro Casamento Blindado 2.0. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem diferentes experiências e conselhos. Novos capítulos, mais conteúdo. Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0 é ler, praticar e ver os resultados. Nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. Estamos de volta e, como vimos até aqui, o casal Marcelo e Malu parecia viver uma vida tranquila, sem grandes tropeços. Até que um dia, um furacão entrou pela porta do casal e pôs tudo que eles haviam construído ao longo dos anos abaixo. Caí na besteira de me envolver com essa moça e atrapalhou todo o nosso casamento, a nossa família. Virou um inferno mesmo. E eu comecei a perceber, mas a princípio, para mim, eu não consegui dimensionar o que poderia ser. O que fez você tomar uma atitude, então, como essa, Marcelo? Olha, Carlos, nem eu sei, viu? Porque foi acontecendo, de repente, eu me vi traindo a minha esposa. O celular dele se tornou o objeto mais importante da vida dele. Ele dormia com o celular embaixo do travesseiro. Muitas vezes aqui no nosso quarto mesmo, na cama, a pessoa me chamava, né, via WhatsApp, e eu respondia. Minha esposa estava do lado. Peraí, sua esposa deitada do seu lado. Do meu lado. E você aqui conversando com a amante. Ela não perguntava, não? Quem você está falando? No início ela perguntava, mas com que você fala tanto? Como eu tinha uma empresa muito grande, eu falava, são grupos, o pessoal tá tirando dúvidas, né? Uhum. E por um tempo ela até acreditou, depois ela ficou muito desconfiada, né? Eu sempre disse que o que eu não aceitaria na minha vida, em hipótese alguma, seria uma traição. Você chegou a se culpar? Sim. Quer dizer, me culpar assim, querendo procurar no passado se eu tinha feito algo, né, que pudesse chegar a isso. Eu sabia que era uma coisa errada e feia que eu tava fazendo. Uhum. Só que eu tava entretido, né? Eu tava dentro daquela situação e tava gostando. Como que você se sentia? Olha, a princípio eu não conseguia acreditar que era uma traição. E quando ele começou a mudar muito, eu comecei a ficar meio sem chão. Ele mudou o comportamento com você? Sim, ele mudou. Dentro de casa, ele mudou o comportamento? Em todos os sentidos ele mudou. Inclusive com as crianças. Ele não deixou de ser só marido, ele deixou de ser pai. E depois que eu tive esse relacionamento, eu deixei meus filhos de lado, já não dava mais atenção para eles. Meu filho pedia para jogar videogame, eu nunca tinha tempo para ele, estava sempre no celular. Com o tempo eles começaram a ficar diferentes, por causa que eles não ligavam mais pra gente. Ele virou um verdadeiro monstro. Como é que foi esse dia, a conversa que a sua esposa perguntou e que você confessou a traição, Marcelo? Nós passamos um domingo numa chácara de um amigo aqui próximo. Cheguei a beber um pouco mais e cheguei triste, muito triste, já chorando. E nesse dia eu fiz essa pergunta: você está me traindo? Fala, você está me traindo? Sim, Maria Lúcia, sim, Maria Lúcia. É alguém da nossa empresa? E ele disse não. Ele confirmou a traição e inventou uma outra amante. Eu falei pra ela, olha, eu te entendo, eu me envolvi com outra pessoa, tô apaixonado. Se você quiser, eu vou embora hoje mesmo. Eu vou embora, a gente separa. E comecei a desenhar um mundo totalmente louco na minha cabeça. Como eu já tinha sido traída no meu antigo relacionamento, eu tinha um trauma muito grande, né? Que é o abandono, é a troca. E aí, naquele dia, terminei. Porém, continuou me ligando, continuou me procurando. E eu caí na tentação várias vezes. A traição conjugal, ela é uma dor muito forte. Então, mesmo querendo, você não conseguiu se desvencilhar dela? Naquele momento, não. A gente vai conversar mais. Vamos descer, elas devem estar conversando lá. Vamos ver se ainda tem café pra gente. E Malu, você falando sobre isso hoje, como que é dentro de você? Como é que tá dentro? Ainda dói, né? Eu já superei muito, na realidade, com a terapia do amor.
Eu vou 1 ano e 2 meses. Sem a terapia, com certeza, nós não teríamos conseguido. Mas dói sim, virei uma outra pessoa, na realidade, né? Eu olhava para o meu marido e eu não o reconhecia. Quando ele realmente admitiu a traição... Como foi esse dia? Eu perdi totalmente o meu chão. Eu fiquei totalmente transtornada, sabe? Daí eu falei pra ele, perguntei se era gente da nossa empresa, né? Porque nós tínhamos uma empresa, né? Com média de 150 funcionários, né? E eu ainda perguntei, é alguém da nossa empresa? É alguma funcionária? E ele disse não, né? Desculpa. Eu sabia que meu pai estava traindo minha mãe, e estava deixando a gente, tipo, ia contra a família. Eu nem sabia que ele tinha contado pra ela, mas pra mim todo mundo já sabia que ele estava fazendo isso. Vamos colocar aqui um cheirinho bom de café. Muito bom. Não, o cheirinho do café tá bom, hein? Amor, pega um pires ali pra eu colocar em cima. Aí, pode ser. Gente, sintam-se em casa, é tudo simples, mas é de coração. Então você não queria que ela descobrisse que era moça do trabalho. Chegou a fazer alguma coisa assim pra tentar disfarçar essa mulher? Cheguei a fazer uma coisa absurda. Pra provar pra minha esposa que não era essa pessoa que havia uns comentários, seu marido tá tendo um caso falando de tal. Eu falei pra essa pessoa, olha, você tem que ir na minha casa e falar pra minha esposa que a gente não tem nada, tá? E ela falou, eu vou, mas acabou a partir desse dia. Eu falei, tá bom. Aí um belo dia, convidei, ela veio mesmo, cheguei, ela não viesse, veio. Eu fui lá, peguei o uísque no meu barzinho, servi o uísque pra pessoa e os dois dando risada. E ela me deu até conselhos, sabe? Dizendo pra eu parar de ser besta, falou pra eu não ir atrás, pra eu não procurar se existisse alguma amante, pra eu nem fazer isso. E ele olhou pra mim e ainda, tá vendo, amor? Agora você acredita que eu não tenho nada com ela? Comecei a fazer pirraça pra minha esposa pra ver se ela me mandava embora, pra ver se ela realmente acabava com o nosso casamento. Muitas vezes ele falava que ia embora. E nessas horas eu chorava desesperadamente e pedia pra ele não ir embora. Você se humilhava? Sim. Quando foi que você descobriu que era essa outra pessoa? Depois de 6 meses, na primeira vez que ele saiu de casa. Foi no fim de ano e ele foi comigo com as crianças lá pro nosso apartamento. Só eu, ele e nossos filhos. Quando nós chegamos aqui em casa para tirar as malas, ele simplesmente se trancou dentro do carro para conversar no celular. Eu falei, sai daí, sai daí. Daí ele saiu e a gente começou a discutir feio, entendeu? E eu falei pra ele, chega. Daí ele olhou pra minha cara e falou assim, você quer saber de toda a verdade? Você quer, realmente? Então eu vou falar pra você. Eu tô apaixonado mesmo, eu tô amando. Eu não aguento mais isso, eu não quero mais você, eu vou embora. Eu não quero mais nada disso. Eu tô louco por essa pessoa, eu não consigo viver sem ela. Eu não consigo viver sem ela, não consigo viver sem ela. Nessa época eu já sabia que era amante do meu pai. Eu já conhecia ela da empresa, festas de empresa, e frequentava algumas festas em casa também. Foi aí que ele foi embora? Foi embora, primeira vez, foi. E as crianças choraram a noite inteira, pedindo pra ele não ir. Aquela coisa horrível, você entendeu? Mas simplesmente outro dia ele pegou e foi no dia 2 e foi embora. Com muito medo, sabe? Eu sempre nunca pensei que isso ia acontecer algum dia. Perguntei pra ele por que ele ia embora. Ele perguntou se eu tinha amigos que os pais eram separados. Daí eu falei que tinha, né? Na escola. Daí ele pegou e falou, então, isso é normal? Eu falei, não, isso não é normal. Mas tudo bem. Daí eu chorei muito naquele dia e foi isso. Chorou demais, demais. A segunda vez que eu fui embora, meu filho chorou, pediu pra eu não ir, né? E daí eu fiquei muito depressiva. Eu fiquei só na cama, assim, sem comer, bebendo, fumando. Depois de um mês ele me ligou chorando, pedindo para voltar. Minha mãe não falava nada, ela ficava triste e não falava nada pra gente. Quase toda vez que eu acordava na madrugada, ela tava chorando, bebendo, fumando. A minha mãe falava que fumar e beber acalmava ela. Então eu comecei a beber e fumar também, achando que isso ia me acalmar. Daí que eu caí vamos dizer, num buraco depressivo muito grande, tá? Eu comecei a beber muito mais, a fumar muito mais,
e não conseguia nem cuidar mais dos meus filhos. Fiquei um mês fora, aí depois eu voltei para casa, mas eu não consegui me livrar dessa pessoa. Eu me senti envergonhada por ter aceito ele de volta, tá? E por estar passando por tudo aquilo de novo. Daí começou a maltratar muito mais ainda os filhos, a mim. Daí que virou realmente uma coisa absurda. Até que num dia fatídico, ele me fez uma proposta. Você quer que eu volte a ser um homem carinhoso com você, com os nossos filhos? Ter nossa família de volta? Claro, é o que eu mais quero. Então eu vou te fazer uma proposta. Pode falar, eu quero ver essa proposta. Minha proposta é o seguinte. Você me aceita com essa amante. Você mesmo diz que é uma paixão que vai passar? Enfim, um final de semana eu passo com você e com as crianças, o outro final de semana eu passo com ela. Aí você inventa para as crianças alguma coisa, fala que eu fui trabalhar. Enfim, qualquer coisa. Eu não tô entendendo, Marcelo. Eu não vou te deixar. Eu sempre vou voltar para você. Aliás, se você quiser ter relações comigo, tudo bem. Eu topo. Eu olhei pra cara dele, eu não acreditei, sério mesmo. Eu falei, não, eu não tô afim disso. E se você quiser ter sexo comigo, se você quiser ter relacionamento sexual comigo, eu tenho. Pra mim não tem problema nenhum. Tipo, eu te faço um favor. Aqui, ó, pega suas coisas aqui, ó, e vai embora. Tá? Pra mim, chega! Que isso? Para com isso! Tá? Pra mim, chega! Então a proposta aconteceu aqui, você estava limpando a piscina e veio essa ideia. Como é que é ouvir isso? É horrível, é a pior coisa que eu ouvi na minha vida. Eu me senti, sei lá, um lixo. Eu me senti a pior mulher do mundo. Eu me senti a mulher, sabe, mais desprezada da face da terra. Daí eu disse pra ele, você tá me pedindo autorização pra me trair? Então, onde surgiu essa ideia? Essa pessoa que eu tava, ela falou, poxa, você nunca tá nos finais de semana comigo, né? Eu queria ficar no final de semana também. Ela te cobrava isso? É, cobrava. Na sua cabeça, acabou? Sim, ali tinha acabado tudo. Foi a hora que eu não implorei mais pra ele ficar, eu não chorei mais nesse momento. E você viu o fim mesmo do seu casamento? Sim, eu realmente mandei ele embora. Eu fiquei com as crianças em casa sozinha, mas eu continuava naquela depressão horrível. Bebendo, fumando, sem ter condições de cuidar deles. Eu não me sentia mais em condições de cuidar dos meus filhos, essa é a verdade. Eu senti raiva dele porque as pessoas ficavam influenciando, falando, faz isso com ele, faz aquilo. E é muita coisa na nossa cabeça e minha mãe chegava e contava as coisas. Ah, seu pai fez isso, isso e isso, porém era o lado dela, né? Tem que ver os dois lados. E ele ainda me criticava, dizia, você é ridícula chorar perto das crianças, você não pode chorar perto deles, você tem que isso, que aquilo. Meu Deus, como é fácil você ir embora e você jogar a culpa, você entendeu? Desisti dos meus filhos, né? Eles choravam, eu bebia, eles chegavam, me abraçavam, choravam, mãe, eu não aguento mais te ver assim. No dia realmente que foi o pior dia da minha vida, foi no dia 9 de junho, que eu sabia que eles estavam completando 1 ano juntos. Esse dia eu realmente olhei para os meus filhos, olhei para minha casa, eu olhei para tudo isso daqui e eu não tinha mais vontade de viver. Não tinha mais. Eu vou pegar a estrada, eu jogo o carro em qualquer coisa, qualquer coisa. Eu preciso acelerar para não correr o risco de ficar viva. Meu filho chegou da escola, o Marcelinho, nesse dia, eu já estava bebendo, meio-dia eu já estava bebendo, entendeu? Meio-dia eu já estava bebendo cerveja, né? Ele me abraçou e falou pra mim, mãe, eu não vivo sem você. Eu não vivo sem você. Eu também amo muito vocês, viu? Muito mesmo. Ao tentar fazer ela ficar melhor, eu chegava perto dela, abraçava ela, ficava o tempo todo com ela quase, dava carinho pra ela, ficava abraçado com ela, falava, calma mãe, a gente vai vencer isso ainda juntos. E na minha cabeça eu já tava falando, desculpa, eu já tava falando pra ele, eu não vou viver mais, você entendeu? Eu já tava falando pra ele, eu não quero mais viver, só que eu não tinha coragem de falar isso pra ele. Mas eu pedi perdão pra Deus, eu falei, Senhor, eu vou me matar. E quando meu filho me abraçou, quando o Marcelinho me abraçou, algo muito forte dentro de mim me tocou, sabe? Porque, meu Deus, esse menino é apaixonado por mim. Só que eu não me sentia mais útil pra nada, pra nada. Eu achava que eles seriam até felizes, mais felizes sem mim, sabe? Minha esposa, ela não falou, mas eu vi sinais de que ia chegar uma hora que ela realmente ia fazer isso. Eu tinha medo. Ela tava
Ela estava num período que ela estava muito perturbada. Ela tentou uma vez o suicídio comigo presente. Quando chegou numa ponte em cima do Rodoanel, ela parou e tirou o cinto e abriu a porta. Parei o carro para pôr o cinto nela e fechar a porta. Aí ela abriu, ela falou, não, eu vou me matar. E foi aquela briga, ela me arranhou até. Essa minha amiga que me chamou para ir para terapia, ela me ligava toda semana me chamando, né? E eu sempre inventava desculpa, não ia. Daí eu falei assim, eu vou hoje. Amanhã eu me suicido, entendeu? Mas eu vou conhecer a terapia do amor antes de eu morrer. Eu vou conhecer esse Salomão. E nesse dia eu acabei não indo pra balada, não indo beber, né? E fui pro templo. O Renato disse, eu te trouxe aqui. Você que foi humilhada, você que tinha um casamento perfeito. Um casamento de anos. Você que hoje estava querendo tirar a sua vida. Para mim, ele estava falando comigo, porque era tudo que eu sentia, E ele usou as palavras assim, ele falou exatamente isso. O teu marido, neste momento, ele está com o amante dele. E aonde ele está agora, o teu esposo, ele vai se sentir tão mal, que ele não vai conseguir ficar onde ele está. Ele vai sair e ele vai voltar. E eu chorava muito, porque aquelas palavras eram diretamente porque eu era humilhada na minha empresa, na minha família, em vizinhos, em amigos. Eu me sentia humilhada em todos os lugares que eu ia. Ali nasceu uma outra mulher em mim, um outro ser humano. Eu voltei a me alimentar, eu voltei a sentir vontade de viver, de continuar viva, coisa que eu não tinha mais. E foi cada dia melhor. Eu ouvi mais forte, cheguei a falar para ele na época que eu estava participando da palestra. Daí na terceira palestra ele voltou e foi comigo. E a gente começou a se entender. Né? Bom, eu queria que minha mãe perdoasse sim, porque eu queria ter minha família de volta, mas eu achava que ela não ia perdoar porque meu pai fez coisas que, sabe, muitas pessoas não teriam perdoado. Bom, quando eu vi meu pai chegando em casa, primeiro minha mãe entrou com o carro dela, depois entrou o carro dele. Eu fiquei, o que tá acontecendo? Eu perguntei, mãe, o que é esse cara? Não fui nem meu pai. O que esse cara está fazendo aqui de novo? Aí ela, é seu pai, ele voltou pra gente. Eu falei, voltou pra quê? Pra ele fazer a mesma palhaçada de novo? Ele vai sair de novo. Aí ela, não, ele vai ficar agora. Então foi muito difícil. Era medo, desconfiança, sabe? Era muito estranho. Vocês participam da palestra há quanto tempo? 1 ano e 2 meses. Hoje eu digo por mim, espero que por você também, amor. Hoje nós estamos 100%. Sim. 100%. Tanto é que nós estamos falando aqui. Hoje eu não tenho mais a desconfiança do celular. Não tenho. Hoje meu pai, ele tá super companheiro, tá sempre com a gente. Os dois não largam um do outro. E eu gosto muito disso. Depois das palestras, mudou completamente. O meu pai não tem mais mentira com a minha mãe, nem com a gente. Sabe, às vezes a gente fala assim, pai, compra um docinho aqui escondido. É só não falar pra mãe. Ele, não pode, eu não tenho mais segredos com a sua mãe. Ele é meu melhor amigo, meu gordinho voltou pra casa. E através da terapia do amor, né, que a gente não falta, é um compromisso pra nós assim, que nada no mundo nos tira de ir. E o que a gente sempre fala é que metade é o que vocês recebem na palestra, mas metade é o que vocês fazem. Não adianta só ouvir, sem colocar em prática aquilo que vocês ouvem ali, mesmo que às vezes seja difícil seguir a direção que é dada. Eu só tenho a dizer parabéns, né? É de uma traição que durou aí mais de 1 ano, de uma tentativa, pensamento de suicídio e determinação de tirar a própria vida, achar que não tinha mais jeito para a família, não é? E toda essa humilhação que a Malu sofreu com a situação que o Marcelo causou no casamento, de tudo isso para um casal agora restaurado, feliz, depois de 1 ano e 2 meses nas palestras da Terapia do Amor. Você que está passando por uma situação no seu casamento que você acha que não tem mais jeito, você também que está pensando aí coisas horríveis na sua mente, na sua cabeça, porque tudo que você tinha de mais precioso, que era a sua família, era o seu casamento, você perdeu. E isso por razões chulas, por razões injustas. Você tem uma mistura dentro de você de raiva, de vergonha, de ódio, vontade de sumir, desaparecer, de fazer justiça com as próprias mãos. Mas você sabe, nada disso vai resolver o seu problema.
Mas se você fizer o que a Malu fez naquela quinta-feira fatídica, que ela tinha planejado tirar a própria vida, ela disse, antes de tirar a minha vida, eu vou lá. Eu vou lá na palestra do Renato e da Cris. Na sexta-feira eu me mato. Naquele dia, tudo mudou na vida dela. A partir dali, tudo mudou. Não mudou o casamento em um dia, mas o que estava dentro dela mudou naquela noite. E a partir dali, Cristiane, foi mudando de tal forma que 2 semanas depois o Marcelo veio para as palestras com ela. E não só voltou, Renato, mas a confiança foi reconstruída, que é uma coisa muito difícil, porque você às vezes até consegue voltar para o casamento. Você consegue trazer a esposa, o marido de volta, mas vocês não conseguem passar daquilo que aconteceu lá atrás. E o passado vive ali entre vocês. Veja que o casal conseguiu reconstruir a confiança e a família é outra família hoje. O que antes era bom, hoje está muito melhor. E eu tenho certeza, Renato, que a Malu também aprendeu muitas coisas sobre ela também. Porque você vê que a pessoa que pensa em se matar por causa de um relacionamento, ela tem problemas sérios de colocar uma outra pessoa acima do próprio valor. Por incrível que pareça, você pode aproveitar os problemas para se tornar uma pessoa melhor e mais forte, para conhecer mais a seu próprio respeito e também sobre o seu casamento. Nós queremos convidar você para participar da palestra nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira você tem 3 horários, 10 da manhã, 3 da tarde e às 8 horas da noite. Venha ainda que o seu cônjuge não queira vir. É importante que alguém dê o primeiro passo. Celso Garcia, 605 no Brás, a 5 minutos da Marginal Tietê. A palestra é gratuita, aberta ao público. Mas se você não fizer nada sobre o seu relacionamento, isso sim sairá muito caro para você. E antes de encerrarmos o programa de hoje, nós, Renato e eu, preparamos um vídeo para vocês verem. Esse vídeo vai provar para você, preste bastante atenção, que não se fazem mais nem homens nem gatos como antigamente. Pro rato. Não conseguiu matar o rato e o gato, ó. Ele colocou o gato no banheiro, com certeza para dar um apoio moral, né? Se eu falhar, o gato não vai falhar. Não se fazem mais homens nem gatos como antigamente. Bom, vamos terminar aqui nesse tom. Hoje o nosso tempo acabou, mas semana que vem tem muito mais para você. Obrigada, alunos, e até lá. Tchau. A Terapia do Amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a Terapia do Amor mais próxima ligando para 11 3573 3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.